Quero que você aplauda a Jesus pela vida do querido diácono Jader. Vem para cá, Jader. O Jader vai estar ministrando a palavra do Senhor hoje. Tem liberdade para isso. Estenda sua mão para cá. Pai, diante da tua presença, nós apresentamos o Jader e a casa dele. Que a mão do Senhor continue governando e direcionando o teu filho em todo o tempo. Que hoje seja uma noite de respostas através da tua poderosa palavra, Senhor. Usa a vida do Jader poderosamente. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Como é bom estar em casa para juntos adorarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Pastor Luciano, que nos deu essa honra. Também trago um grande abraço, lá da nossa igreja, congregação de Maria Helena, que graças a Deus, Deus tem trabalhado. A igreja está avançando para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. E nós cremos que ela vai avançar e vai crescer, porque ali existe um povo que continua adorando, continua engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. Então abra sua Bíblia, querido. Ser bem objetivo naquilo que Deus já colocou em meu coração. E a minha oração é que Ele continue falando conosco nessa noite. No livro de Atos, no capítulo 12, vou estar lendo, fazer uma leitura bem extensa, e peço que os irmãos acompanhem nas suas respectivas Bíblias. Atos 12, vou ler até o 17, Atos 12, do 1 ao 17. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asmos. E tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta aguardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, sabendo que era real o que fazia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe apenas antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele uma situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio a criada chamada Rode ver quem era. E reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que não fez entrar, mas voltou correndo para anunciar. Pedro estava junto do portão, e eles disseram: estás louca? Ela porém persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo.
Entretanto, Pedro continuava batendo, e eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe o sinal, como que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão, e acrescentou a anunciar isso a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Glória a Deus. No livro de Atos, todos nós bem conhecemos, é um livro que vai contar uma igreja primitiva crescendo, através da ação do Espírito Santo de Deus. Nós vemos a descida do Espírito Santo, nós vemos ali o Espírito Santo impulsionando pessoas para pregarem. Nós vemos ali os primeiros diáconos, nós vemos as primeiras conversões. Nós vemos ali, pela primeira vez, eles sendo chamados de cristãos. Nós vemos ali, pela primeira vez, a perseguição. E no capítulo 12, do qual o Espírito Santo falou ao meu coração, a ministrar essa igreja, eu já trouxe essa palavra lá na congregação. E o Espírito Santo ardia, eu tentando procurar uma outra palavra, mas o Senhor ardia em meu coração para também trazer a nós aqui nessa noite. E nós vemos aqui uma situação adversa. E no primeiro parágrafo, conforme eu lia, que vai dizer assim: por aquele tempo mandou o rei de Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. E aqui a primeira coisa que eu aprendo: os tempos eram difíceis, as situações eram adversas, tudo aqui era contrário, havia uma perseguição. Se nós voltarmos no capítulo 11, no versículo 19, vai dizer que os cristãos começam a ser dispersos por causa da perseguição que começou através da vida e da morte de Estevão. E nós vemos aqui que o cenário não é favorável, mas eu venho trazer uma palavra da parte do Senhor para mim e para você nessa noite. Eu não sei como você está, mas uma coisa eu sei, que pode parecer adverso, pode parecer contrário, pode parecer as condições não favoráveis, mas Deus, Ele está nesse lugar, através do Espírito Santo de Deus. Aqui havia ali uma perseguição, mas Deus era com aquela igreja naquele momento. E assim como Ele era com aquele povo que ali estavam orando, assim Ele está conosco nessa noite. Assim Ele está comigo, está contigo na sua vida. As adversidades não vão te parar, querido. As situações difíceis não vão paralisar a sua vida. Veio para maltratar as situações, e estamos vivendo momentos difíceis. As situações são contrárias. Se você liga a TV, é o Covid, é a economia, é a morte. Mas Deus, Ele tem te sustentado até aqui. Não adianta o inimigo querer te maltratar, querer correr atrás de você, querer te perseguir. E Ele me trouxe à memória, no livro de Êxodo, no capítulo 1, no versículo 12, vai dizer que quanto mais eles perseguiam, quanto mais ele afligia os hebreus, mais eles cresciam. E eu venho de Deus trazer essa palavra: quanto mais te persegue, quanto mais a luta vem na minha e na sua vida, mais você vai crescer. A pandemia não vai te parar, a economia não vai te parar, as circunstâncias adversas não vão te parar. Você vai avançar, você vai crescer, você vai avançar. Fazendo passar a fio a espada, Tiago, irmão de João. Tiago, e aqui eu abro um parêntese. Tiago, o apóstolo. Muitas das vezes temos que tomar muito cuidado naquilo que nós pedimos e que nós prometemos a Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 5, vai dizer que todo aquele que promete que não cumpre. Só para trazer para nós, Tiago aqui, no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 35 ao 45, ele junto com seu irmão João, vai ter ali um diálogo com Jesus. Eles querem sentar de um lado de outro de Jesus. E naquele momento Jesus vai lhe responder: vocês estão dispostos a beber do mesmo cálice que eu vou beber? Vocês estão dispostos a passar pelo mesmo batismo do qual eu vou passar? E eles com seus lábios dizem: sim, eu estou disposto. E esse é o Tiago,
que nesse momento aqui está sendo passado a fio da espada. Ele estava disposto. Eu estudando, eu gosto de estudar sobre a história secular. Vai dizer que ele foi tão entusiasmado para aquela morte, que foi colocado uma pessoa ali para levantar um falso testemunho contra a vida dele. Mas ele estava tão convicto daquilo do qual ele passaria, estava tão certo daquilo que ele viveria, da glória futura que o estava esperando. E vai dizer a história secular, não a Bíblia, vai dizer que aquele mesmo homem que o denunciou, naquele momento, através de tanta convicção, ele se rende também ao Evangelho, se rende àquele mesmo Jesus do qual Tiago morreria. E o que eu quero abrir um parêntese. Um certo dia, eu no monte, orando, falando com Deus, e eu falei, Senhor, eis-me aqui. E por isso que eu falei que muitas das vezes nós temos que cuidar daquilo que nós prometemos e daquilo que nós falamos para Deus. E nesse mesmo dia, estava lá, Deus tomou um profeta, entregou algumas profecias, e no final ele falou assim, eu vou cobrar. Na mesma hora o Espírito Santo testificou no meu coração, você não falou, eis-me aqui? Eu vou cobrar. Então tem certas situações, querido, que não adianta a gente tentar fugir, porque o Senhor, Ele nos cerca de todos os lados. Muitas vezes nós não sentimos capazes de realizar aquilo do qual o Senhor nos chamou. Só Deus sabe o quanto, muitas das vezes eu sinto de estar aqui. O pastor Luciano está aí de prova. Mas como foi na mensagem de semana passada, do chamado de Moisés, do que ele não se sentia, como eu falei, capaz de realizar tão grande obra. Mas existe um Deus que, através do Espírito Santo que está aqui nessa noite, que Ele está te capacitando, porque eu e você, nós somos apenas vaso de barro, porque nós carregamos dentro de nós algo que é precioso, para que a glória nunca seja nossa, mas que a glória seja sempre dEle, e que cada dia mais possamos diminuir, para que Ele cresça através das nossas vidas. Assim como foi com Tiago, falou, Senhor, eu estou disposto, nessa noite, eu não sei aquilo que você falou com Deus, mas seja disposto. Se você falou, Ele vai te fortalecer, Ele vai te sustentar, Ele vai te capacitar. Existe uma capacitação do céu, descendo nesse lugar, para realizar grandes obras, através da minha, através da sua vida, porque o Deus, Ele conta comigo, e Ele conta contigo para realizar essa obra. Quer seja para a vida, quer seja para a morte, mas que o nome do Senhor sempre seja glorificado. Tiago morreu, sim, mas morreu, mas ele pôde receber a sua coroa, convicto do que ele estava fazendo. E eu aprendo isso com Tiago, e eu quero deixar essa lição para vocês, querido. Se você prometeu, a própria Bíblia vai dizer, não seja tolo, cumpra com aquilo que você prometeu. No versículo 4 vai dizer, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para o guardarem. E o que me chama a atenção é tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. A intenção de Herodes era o matar. A intenção de Herodes era acabar com a vida de Pedro. Mas Herodes não conhecia o Deus do qual Pedro servia. Eu não sei qual a intenção do inferno, do inimigo das nossas vidas, para mim e para você que está aqui nessa noite. Mas de uma coisa eu sei, a intenção dele pode até
ser para nos paralisar, para ser para matar. Ele pode até ter falado com você: eu vou te matar, os seus sonhos estão acabados, os seus sonhos estão destruídos. A intenção dele é te paralisar, mas existe um Deus que está aqui, nesse lugar, que pode ter até a intenção, mas a última palavra sempre vai ser do Senhor. Herodes pode até falar que vai matar, o inimigo pode até rugir como leão, mas existe apenas um, que é o leão da tribo de Judá, o rei de Israel, o Deus do Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir, aquele que não tosqueneja, aquele que está comigo e contigo todos os dias da sua vida, queridos. A intenção era parar a sua vida, mas ele não vai parar. Eu quero profetizar nesse lugar e nessa noite: Herodes, o inimigo, o mundo não vai ter o poder de te parar. Você vai avançar, porque existe um projeto para mim e para a sua vida. E que projeto é esse? Avançar. Avançar. A igreja vai avançar. As lutas se levantam, mas a igreja continua triunfante. Oh, o inferno ele fica alvoroçado, as circunstâncias são contrárias, mas a igreja continua avançando. Sabe por quê? A igreja não é minha, a igreja não é sua. Foi pago um alto preço pela igreja. Foi pago um alto preço pela igreja do Senhor. Você é a igreja. Foi pago um alto preço pela minha e pela sua vida. E é por isso que você está aqui nessa noite. A intenção é a morte. A intenção é te paralisar. Mas eu vim da parte de Deus. Você vai avançar, você vai crescer, você vai continuar em nome de Jesus. Aleluia. Ele está dentro de um cárcere. Prisão está ligada a limitações. Lugar fechado. Muitas das vezes vivemos em situações, não grades físicas, mas muitas das vezes vivemos em grades que são invisíveis. Muitas das vezes você está preso dentro de um sentimento, você está preso dentro de uma situação. Muitas das vezes você não está vendo a saída, você não sabe aquilo que você tem que fazer. Assim como Pedro estava ali, mas existia uma igreja orando. Sabe o que vai mudar esse cenário? A minha e a sua oração. Sabe o que vai mudar essa circunstância contrária? A minha e a sua oração. Não se prostre, não se renda, não desista, insista, continue orando. O versículo vai dizer: e a igreja fazia incessante oração a Deus. Tudo pode estar aparecendo, queridos, mas continue orando, continue clamando. A igreja, eu vi aqui no dia 19, vai começar mais uma vez uma grande campanha de oração. Então continue insistindo em oração. Você não está vendo, as grades continuam te cercando, mas continue orando através da sua oração. Essa grade, essa prisão, ela vai cair em nome de Jesus. A igreja incessantemente orava a Deus. E num dia, e eis que sobreveio um anjo, iluminou aquela prisão, e tocando ao lado do Pedro, despertou. E quando eu lia, o Espírito Santo falou que eu sou especialista em quebrar prisões. Aleluia, eu sou especialista, porque quando eu entro, aleluia, não há prisões que vão ficar de pé, não há situações que vão resistir à minha presença, porque quando eu chego é para decidir. Eu sou especialista. Naquele momento Pedro estava ali, dormindo naquela cela, cercado por prisões, mas eis que veio uma luz, iluminou aquela prisão. E no mesmo livro, no capítulo de Atos, no capítulo 16, vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus.
E os demais companheiros na prisão eles escutavam, e de repente, aleluia, e de repente sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces e abriram todas as portas. Eu sou o Espírito Santo, como Ele ministrou no meu coração, Ele continua sendo especialista. Aleluia, existe um de repente na minha e na sua vida. Existe uma presença que vai chegar e com ela vai quebrar todos os grilhões, tudo aquilo que está te cercando, toda a sua limitação, que muitas das vezes tem te aprisionado, tem te feito refém. Mas Ele está aqui nessa noite, através do Espírito Santo de Deus. Ele veio para te trazer vitória, Ele veio para quebrar todas as grades, Ele veio para te libertar, e vai provar que Ele continua sendo Deus. Ele vai continuar, que Ele continua sendo fiel na minha e na sua vida, queridos. Não há grades, não há prisões que resistam à presença do Espírito Santo de Deus, à presença de Jesus, à presença desse Deus maravilhoso. Muitas das vezes estamos pensando em desistir, estamos pensando em parar, estamos pensando em que não vamos conseguir. Mas eu venho te dizer nessa noite, aleluia, existe um de repente. Existe uma presença que está entrando nesse momento dentro da sua casa, dentro do seu lar. Eu não sei daquilo que você está precisando, o que você veio pedir nessa noite, mas a presença está entrando naquele lugar, e cadeias estão sendo quebradas na autoridade e no poder que é no nome de Jesus. Aleluia, creia. Oh Deus poderoso. Aleluia, naquele momento Pedro é despertado, e ele vai dizer, levanta-te depressa. Então caíram-lhe das mãos aquilo que prendia suas mãos. Toda ação ela gera uma reação. No momento que você se levanta, as cadeias elas vão ser quebradas. Toda ação, ela vai gerar uma reação. Você age, o céu reage. Mas é necessário você fazer o quê? Se coloque de pé. Não fique caído, não fique prostrado. Essa situação do qual nós vivemos, do qual você está passando, não se prostre, não se renda. Se coloque de pé, porque no momento que você se posicionar, Deus ele vai agir. Sabe por quê? O anjo vai dizer, cinge-te. E cinge na Bíblia vai dizer que o judeu ele usava um vestimento longo. Cingir-te era o quê? Era preparação para trabalho ou para guerra. Levante, porque existe trabalho e existe guerra do qual você vai continuar pelejando. Deus ele não te chamou para ficar parado nessa situação. Deus ele não te chamou para ficar prostrado. Deus não te chamou para ficar em cadeias. A cadeia ela é momentânea, mas Deus te chamou, cinge-te. Então nessa noite você se levanta e se arruma, porque Deus ele conta contigo nessa grande obra como um soldado valente. Então começa a se preparar. É para trabalho, é para guerra, é trabalho para guerra. Sabe por quê? Calça a sandália dos seus pés. A caminhada continua. Deus ele te chamou para caminhar, para trabalhar, para guerrear e também para caminhar. Continua nessa caminhada, querido, porque existe muita coisa ainda para você fazer. Existe muita estrada ainda para você percorrer. Deus ainda conta comigo e contigo nessa grande obra. E Ele vai falar, coloca a tua capa. E a capa vai apontar para proteção, provisão e autoridade. Deus ele manda te dizer nessa noite, Ele continua sendo a sua provisão, Ele continua sendo a sua proteção, e Ele está trazendo de volta a sua autoridade. Aleluia! Oh, eu não sei do que você está vivendo, mas Ele continua sendo a sua proteção. Oh, eu não sei o que o diabo te falou, mas Ele continua sendo a tua provisão. Oh, eu não sei o que você está vivendo, mas Ele continua te dando autoridade. Ele continua contigo. Ele continua te fortalecendo e te sustentando. Ah, então se levanta, querido. Saia dessa situação.
Oh, se coloque de pé como guerreiro, como valente, como bom soldado de Cristo, aquele que está disposto a lutar as guerras, porque Ele é contigo. Oh, homem forte, valente e corajoso. Oh, aleluia, nos sentimos incapazes. Aleluia, mas que nessa noite, Espírito Santo de Deus, oh, começa a tomar todo esse ambiente, ó Pai. Eu creio, ó Pai, pelos olhos espirituais, cadeias estão caindo, ó Pai. Oh, e o Teu nome vai ser glorificado, ó Pai. Oh, cadeias não vão conseguir, ó Pai, paralisar esse homem, essa mulher nessa cadeira, esse homem, essa mulher que está dentro desse quarto agora. Oh, você pode estar aqui, mas você pode estar intercedendo por alguém que está parado lá agora, que não tem mais força para caminhar. Sabe por quê? Aqui a igreja estava orando, ela não estava presente, mas através das orações. A oração, ela não mede espaço geográfico. Você está aqui, mas você pode estar intercedendo lá. Oh, e eu creio em nome de Jesus, que quando você sair daqui, algo sobrenatural vai acontecer lá. Cadeias vão quebrar, no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, é necessário estarmos expostos. É necessário nos colocarmos na posição do qual Deus nos chamou. Como o Tiago já falou, como é bom estar no centro da vontade de Deus, alinhado segundo o querer e a vontade dele, que sempre vai ser boa e perfeita e agradável, mesmo em cadeias, mesmo em situações, porque nós cremos que existe um momento do qual Ele se levantará em nosso favor. Oh, do qual Ele se levantará em meu e em seu favor. Essa circunstância é passageira. Essa circunstância do qual eu e você vivemos é a experiência que Deus está te dando, porque só pode falar quem já viveu. Existe um peso muito maior. Fala, eu já vivi, eu já estive preso. Ah, mas existia uma presença, e aquela presença eu estava lá, e ela entrou sem mesmo eu perceber, e quando eu já abri meus olhos, eu já estava sendo conduzido pelaquela presença. As cadeias que me cercavam já não estavam mais me cercando. A própria Bíblia vai dizer que Pedro não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. E a primeira coisa, que eu aprendo nesse texto, o milagre que Deus vai fazer na sua vida, nem mesmo você vai acreditar. Vai ser tão grande aquilo que Deus vai fazer na sua vida, que você vai imaginar, mas como pode? O Pedro vai dizer, é uma visão. Será que é isso mesmo que eu estou vivendo? É o que Deus tem para mim e para você nessa noite, querido. Deus tem algo grande para mim e para você. Eu creio em nome de Jesus. Bênçãos estão sendo liberadas nesse lugar. Oh, Deus poderoso, aonde a presença dele está, não é mais um lugar natural, querido. Isso aqui é um lugar sobrenatural. É um lugar de cura, é um lugar de milagres, é um lugar de transformação, é um lugar de libertação, é um lugar onde Deus vem e trabalha na minha e na sua vida. Oh, Deus santo e poderoso, você não vai acreditar. E outra, nem as pessoas vão acreditar daquilo que você vai viver. E é baseado na palavra. Porque Pedro, quando chega na casa e bate na porta, que aquela empregada vai abrir, ela fica tão alegre, nervosa, eu não sei qual foi o sentimento dela, que ela vai entrar gritando, Pedro está aí, Pedro está aí. Fala, essa mulher deve estar louca. É o espírito de Pedro, não pode. Mas Pedro estava à porta. Eles não acreditaram no milagre. Os que estão à tua volta não vão acreditar. Mas como pode? Ele? Ela? Mas eles não sabem que você incessantemente orava. Eles nunca vão ver suas madrugadas, quantas lágrimas foram derramadas, quantas situações, quantas cadeias você passou. Mas você continua de pé, mas você continua adorando, mas você continua vindo à igreja,
mas você continua estando aqui na quarta da restauração. Oh, porque você sabe que, porque você acredita que existe um de repente. Oh, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas você crê que existe um de repente, existe uma presença, que uma hora ela vai chegar. Oh, eu profetizo em nome de Jesus, ela vai chegar. Oh, e quando ela chega, ela transforma. E quando ela chega, ela muda o ambiente. Aleluia, através do milagre do qual você vai viver. Comece a dar o testemunho. Comece a falar para outros. Porque quando Pedro, no final do versículo 17, vai dizer: anunciar isso a Tiago e aos irmãos. Eu fiquei me perguntando, mas Senhor, mas por que ele vai falar isso, anunciar isso a Tiago e aos irmãos? O Espírito Santo ministrou. É para dar testemunho daquilo que Deus fez na vida de Pedro, para que eles reconhecessem que Deus era Deus, continuava sendo Deus na vida de Pedro. Aquele mesmo Jesus, que naquela circunstância, talvez eles estavam desanimados, porque a Bíblia vai dizer que eles tensionavam matar, já tinham matado Tiago. A circunstância não era favorável. Eu posso imaginar o desânimo e a aflição daqueles homens. Eu não sei se você entrou aqui desanimado, aflito, mas eu venho da parte do Senhor liberar uma palavra sobre a mim e sobre a sua vida. Herodes pode até ter tensionado te matar, mas existe vida para mim e para você nesse lugar. Cadeias poderiam estar até te cercando, aleluia, mas nessa noite, oh, a presença dele já está nesse lugar. Oh, e eu posso ver cadeias sendo quebradas na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Aquilo que te parava não vai te parar mais. Aquilo que te fazia desanimar, que nessa noite não te desanime mais. Sabe por quê? Você vai se cingir, você vai calçar as suas sandálias, você vai colocar a sua capa, porque existe uma obra. Existia um propósito ainda para a vida de Pedro. Existe um propósito para mim e para a sua vida. Se a pandemia não te parou, se o vírus não te parou, se você está aqui de pé respirando, existe um propósito na minha e na sua vida. Então continue caminhando, continue adorando, continue orando, continue usando essas armas espirituais o qual Deus colocou nas suas mãos. Se coloque de pé, querido. Através dessa palavra simples, do qual o Senhor colocou no meu coração, quero falar contigo nessa noite, queridos. Oh, Espírito Santo, começa a quebrar todas as cadeias. Tudo aquilo, ó Pai, que tem nos cercado. Tudo aquilo, ó Pai, que tem aprisionado mãos, vai cair por terra em nome de Jesus. Toma a vida da tua igreja. Quantos Pedros existem aqui nessa noite, Pai? Pedro, ele dormia naquele lugar, ele tinha calma, ele confiava. Então começa a trazer calma, começa a trazer paz, a paz que excede todo o nosso entendimento, a paz que mesmo estando em meio à guerra, mesmo estando em meio às circunstâncias adversas, mas começa a trazer paz essa noite. Oh, começa a trazer um sono tranquilo, Pai. Está aprisionado. Oh, assim como Paulo e Silas estavam naquela prisão, mesmo açoitados, mesmo, Pai, machucados, mas eles louvavam, eles cantavam hinos de adoração ao Teu nome. E nós aprendemos que mesmo a prisão, mesmo em meio à prisão,
Devemos, ó Pai, ter paz. Devemos, ó Pai, continuar orando. E devemos continuar louvando a Deus. Enquanto o Ministério de Louvor canta, eu queria fazer aqui um pedido, abrir aqui uma oportunidade. Eu não conheço todos que estão aqui nessa noite, mas se você ainda não conhece, se você nunca teve essa oportunidade de conhecer essa presença que está aqui nesse lugar, que está falando ao teu coração nessa noite, e a minha oração é que cadeias sejam quebradas agora nesse momento. Você que ainda não conhece, ou se você conhece e um dia você saiu dessa presença, eu quero te dar essa oportunidade de você estar vindo aqui à frente e deixar que essa presença comece a quebrar tudo aquilo que impede, tudo aquilo que está tirando a tua paz, tudo aquilo que tem te atrapalhado. Você tem a oportunidade nessa noite. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Permanecem em mim. Oh, aleluia, Jesus. E os teus ouvidos Está aqui a primeira pessoa são sensíveis para ouvir meu clamor. que reconheceu. Posso até chorar, E eu creio em nome de Jesus que cadeias estão sendo quebradas agora nesse momento. mas a A oportunidade ainda está aberta. Se você um dia estava nessa presença, Ele está te chamando de novo para perto. Deus de perto e não de longe. E eu entendo que libertação Nunca mudaste, tu és fiel. Eu creio que libertação ela é gradativa. Deus de aliança, Você precisa dar o seu primeiro passo. de promessa. Pedro ele faz o que? Ele se levanta. Deus que não é Primeiro o que estava nas suas mãos cai. mentir, Está aqui esse jovem pode, que deu o primeiro passo. tudo pode mudar. Cadeias das suas mãos quebraram, caíram agora em nome de Jesus. Vai E ela vai sendo gradativa conforme você vai andando. Vai falar que a primeira e a segunda, lança, os primeiros e a segunda vigias, a porta se abrem. Deus que não é E eu vou entendendo que isso é gradativo, é conforme você vai caminhando. Deus ele vai te libertando. É conforme você vai andando, Deus ele vai realizando a obra na sua vida. de mudar. É conforme você vai andando, as portas, as cadeias que estavam te cercando, ela vai caindo. E por último, a porta de ferro ela se abre automaticamente. E eu creio que nessa noite, conforme você vai andando, as cadeias, aquilo que estava te aprisionando, vai se abrindo em nome de Jesus. Mas é conforme você caminha, é conforme você anda. Mentir, tudo Existe mais alguém? passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ele é Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amado Pai querido, está aqui a vida desse jovem, desse moço, ó Pai, que ouviu a voz do Teu Espírito Santo e reconheceu, ó Deus,
que somente a tua presença pode quebrar todas as cadeias. Oh Deus Santo e Poderoso, usa a vida dele, ó Pai. Oh, toma por onde ele andar, ó Deus. Tudo aquilo que o prendia, nós, ó Pai, na autoridade, no poder que é no nome de Jesus, nós damos uma ordem agora que caia por terra em nome de Jesus. Cobre a vida do teu filho com teu sangue. Escreve o nome dele no livro da vida do Cordeiro. Oh Deus amado, Pai querido, nunca, Pai, deixa, Pai, que ele venha olhar para trás. Nunca deixe que ele venha desanimar. Continue avançando, porque Deus tem um chamado grande na vida dele. E a ordem é caminhar, a ordem é continuar, a ordem é avançar, a ordem é prosseguir, mesmo em meio às lutas, adversidades. Mas existe um Deus o qual está com ele todos os dias, até a consumação dos séculos. Então fortaleça, Pai, nessa noite. Toma toda a tua igreja, Pai amado, Pai querido. Oh Deus amado, eu não sei se alguém precisa de uma libertação, mas que nessa noite, ó Pai, começa a quebrar cadeias, começa a restaurar. Oh, em nome de Jesus, dá vitória aos seus filhos, restaura, Pai, a vida dos seus servos. Oh Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Diga: Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor, a palavra vai se cumprir. você pode aplaudir bem forte a palavra do Senhor na noite de hoje. Você pode aplaudir a Jesus pela vida do Jader, por essa palavra ministrada. Aplaudir a Jesus pela vida do Júnior. Diante do altar do Senhor, vale a pena, irmãos.